O princípio da caridade, apesar de ser pouco conhecido entre a população em geral, é muito usado em debates entre filósofos de ponta e também pode ser bastante útil em diversas situações do dia a dia, incluindo para quem pesquisa na área da educação. Uma das principais referências para falar deste princípio é Shields, no artigo Princípio da Caridade na Argumentação Filosófica. Mas o que seria, né, esse princípio da caridade? Inicialmente, nos primeiros modelos ou nas primeiras versões do princípio, tratava-se no geral de maximizar as afirmações corretas no discurso de uma pessoa e desprezar as demais, né? Por exemplo, se fôssemos aplicar essa versão antiga do princípio da caridade, imagine a leitura de um livro sobre educação, um artigo, até mesmo o acompanhamento de uma palestra. Suponha que você pertença a uma corrente de pensamento diferente daquilo que está sendo apresentado no livro, no artigo, né, ou na palestra. Aplicando essa versão antiga do princípio da caridade, você maximizaria ou filtraria apenas as afirmações consideradas corretas ou aceitáveis para você em todo esse material, no livro, artigo ou na palestra, e desprezaria as demais. Outro exemplo, imagine que você esteja lendo um artigo em uma revista de muito baixa qualidade editorial. Todos sabemos que essas revistas são mal vistas entre os pesquisadores, né? Algumas até são bastante citadas por conta de uma máfia em que colegas pesquisadores trocam, né, citações entre si. No geral, devemos evitar essas revistas. Por outro lado, aplicando a versão antiga do princípio da caridade a essas revistas, seria possível citar alguma afirmação de um artigo publicado em uma dessas revistas. Se aplicássemos o princípio da caridade em sua versão antiga, citaríamos apenas aquelas afirmações consideradas corretas e desprezaríamos as demais. Algumas afirmações de um artigo dependem muito da metodologia. Por exemplo, se a metodologia apresenta falhas, a conclusão do artigo provavelmente estará incorreta. Então, nesse caso, não consideraríamos a conclusão, mas algo dito no corpo do artigo que não dependa diretamente da metodologia aplicada poderia ser citado sem grandes problemas. Agora, se o artigo tem falhas metodológicas graves, é muito arriscado citar a conclusão como aceitável, ou mesmo algum resultado analisado. Então seria mais ou menos assim: citar esse artigo em uma revista com um trabalho editorial de baixa qualidade seria a última opção. Por exemplo, no caso de um tema com uma quase ausência de trabalhos publicados. Porém, a versão mais atual do princípio da caridade tem uma abordagem diferente. Em vez de apenas maximizar as afirmações corretas, agora reconstrói-se todo o argumento. Evidentemente, surge a questão principal, né? Como fazer isso? Como reconstruir um argumento? Shields propõe dois critérios: o critério da precisão e o critério do reconhecimento. A precisão pode ser intencional ou contextual. A precisão intencional consiste em captar e entender a intenção daquilo que a outra pessoa quis dizer. Isso é muito difícil, porque nem sempre essa intenção está explícita. Mesmo que perguntemos, né, à pessoa qual foi sua intenção ao falar ou escrever algo, ela nem sempre dirá a verdade. Nem sempre terá clareza sobre a intenção que teve. Então, o princípio da caridade consiste em reconstruir o argumento da outra pessoa para apresentar uma versão o mais justa possível. É dar uma segunda oportunidade para aquela outra pessoa, para aquele outro texto. O segundo critério é a precisão contextual. É entender o contexto daquilo que a pessoa está dizendo. Compreendendo o contexto e a intenção, reconstrói-se o argumento e apresenta-se uma nova versão para aquela pessoa. Quando essa nova versão é apresentada, a outra pessoa pode dizer: poxa, era exatamente isso que eu queria dizer. Então, atende-se ao segundo critério, que é o do reconhecimento. Um exemplo simples ao extremo. Alguém diz: pizzas redondas são melhores que as quadradas. Qual a intenção
e o contexto desse dizer. Primeiro, a intenção ou objetivo não é fazer uma gracinha, não é apenas causar discordância ou atacar quem pensa diferente sobre o formato das pizzas. E o contexto? Imaginemos que o contexto do dizer desta pessoa seja um encontro de amigos em uma pizzaria que venda pizzas de vários formatos, né? E os amigos estão discutindo um formato que propicie uma distribuição mais equilibrada das fatias. E a pessoa diz que as pizzas redondas têm uma distribuição uniforme de borda e recheio, e isso facilita cortes iguais. Então eram esses o contexto e a intenção. Quero insistir que o princípio da caridade não significa transformar o falso em verdadeiro. Ele apenas dá uma segunda chance para que o argumento da pessoa seja compreendido. Porém, pessoal, mesmo com a aplicação do princípio da caridade, a afirmação da outra pessoa ainda pode estar incorreta. Ou ainda, a pessoa pode simplesmente ter se expressado mal, não ter usado muitos detalhes, ou não ter escolhido o melhor modo, o modo mais correto de dizer algo. E ainda assim, ela pode estar dizendo algo verdadeiro, algo correto. Por isso, o princípio da caridade não significa transformar o falso em verdadeiro. O que a pessoa disse, o que aquele texto disse, pode estar incorreto, mesmo após a aplicação do princípio da caridade. Trata-se de um esforço para compreender e apresentar um argumento de forma mais justa, mas isso não garante que aquele argumento seja verdadeiro, seja correto. É um princípio que, inclusive, nos ajuda a ter mais empatia com o nosso interlocutor, oferece uma nova oportunidade de ele ser entendido. Como isso, então, poderia ser aplicado na pesquisa em educação, por exemplo? De muitas maneiras, tanto no estudo das referências, né? No sentido de não descartar por completo uma referência de imediato, de cara, mas tentar compreender o contexto e a intenção daquilo que está sendo dito antes de eliminar, né? Isso poderia evitar a perda de informações importantes. Ou durante a realização de entrevistas. Entrevistas são técnicas de pesquisa muito usadas na área da educação. É preciso ter sensibilidade para captar a intenção do que o entrevistado está dizendo e o contexto também do seu dizer. E então reconstrói-se seu argumento de forma o mais justa possível. Espero que tenham gostado desse princípio e que ele seja muito útil em suas vidas e em seus trabalhos. Até a próxima, pessoal.